Fala galera do Vitrola Metal, mais uma vez aqui Davi Oliveira e meu irmão Edipo Rocha em mais um episódio do Vitrola Talk pra vocês. A gente ficou uns dias aí, umas 2 semanas eu acho, né, irmão, sem gravar, Tiramos umas mas fériasinhas tiramos umas na correria do dia a fériasinhas, dia. correria do dia a dia, mas voltamos e no episódio de hoje, cara, a gente vai falar aí sobre o legado de, podemos dizer, o maior músico underground da história do Brasil. André Matos fez 5 anos agora em junho do seu falecimento, dia 8, né? Fez 5 anos agora do seu 8 de falecimento. junho de E um 2019, cara. né? 2019. Um cara que deixou um legado absolutamente fixado na cabeça de todos. Querem, uns gostem, querem outros não. Isso é um fato. O talento desse cara, a capacidade criativa desse Inquestionável. homem é absolutamente inquestionável. Você pode não gostar, você pode amar, você pode achar mais ou menos, você pode achar que um trabalho ou outro deu uma escorregada e tal, né? Mas assim, de maneira geral, você não pode jamais colocar em xeque o talento, a criatividade, a sensibilidade de André Matos que nos deixou há 5 anos. E aí, irmãozinho? Tá contigo. Cara, então, aquela história, como questão do artista, o músico mesmo, de qualidade, de criatividade, na representatividade do heavy metal nacional, com o reconhecimento que ele tem também internacionalmente, eu acho que ele talvez seja o artista mais importante nesse sentido. Não, claro que eu sei, como todo mundo sabe, que o Sepultura é o maior representante do heavy metal nacional, isso sem sombra de dúvida. Isso também é inquestionável, tanto quanto o talento do André Matos. Mas se for olhar assim, na conjuntura, na questão da qualidade como músico, como o que ele apresentou durante as obras dele, durante toda a sua trajetória musical, é realmente muito impressionante, cara. O Sepultura era uma banda mais com todas as virtudes que tinha, a qualidade das composições, mas eram os caras que eles não eram músicos, vamos dizer assim, estudados mesmo, né? Sim. Eram músicos mais intuitivos, mais tocavam um som mais pesado, no começo mais simples de ser executado, e André Matos já veio com quando ele começou na cena ali com o Vipe, acompanhado também de músicos muito talentosos, ele já mostrou que já era uma onda mais da virtuose, da grande capacidade técnica, sem abrir mão também do feeling, da emoção. Ele estava muito antenado com o que estava acontecendo na época do metal mundial, como toda a banda. Enfim, nesse quesito específico, como eu estou dizendo para você, da questão da qualidade, do que ele apresentou de inovação e de demonstrar capacidade de um músico brasileiro competir com grandes artistas internacionais, nesse ponto eu acho que ele é realmente um artista brasileiro insuperável. É, Você eu, concorda eu, com eu, isso? eu concordo, porque o André, ele na verdade, ele já começou na música com método. Ele não começou na raça, né? Como outros tantos, como o próprio Exato. Sepultura, igual você falou. Talvez assim, da cena underground do Brasil, pelo menos dos grandes nomes, a gente pode citar que os caras que começaram com método foram o André e o Dr. Sim. O resto começou meio que na Sim, sim. raça, etc e tal, Muito bem lembrado, Dr. né? Sim. Então, assim, é igual você falou, os caras do Sepultura, o Andrés foi se preocupar mais com essa parte técnica já depois, um cara mais maduro e É. tal. E Hoje ele ele é já um. era o mais técnico do Já é, Sepultura, né? Quando ele entrou exatamente. ali no Esquizofrenia, todo mundo Isso. percebe que a banda deu um boom ali criativo e técnico incomparável com o que eles já O que tinham tinha gravado feito, anteriormente. deixar o Devastation, essas coisas. Então o André é um cara que ele já nasceu com método, né? É um cara sem vício, portanto, né? Sem vício, porque é um cara que já começou estudando, sempre deu muito valor para esse conhecimento, né? E conseguiu E aplicar na música dele ali, conseguiu na aplicar banda, na junto com a música galera. dele de uma maneira que conseguia trazer não só o componente técnico em si, de você avaliar a música, o arranjo lapidado, né? Mas conseguiu aliar isso ao. Conseguiu aliar isso a grandes refrões, né? A grandes faixas, grandes hits, porque é uma coisa que o pessoal fala muito, né? Ah, tal banda é muito boa tecnicamente, mas porra, não constrói uma música Na que. questão Não, composição, né, não, deixa a não desejar. constrói nenhuma música que pregue na orelha.
Ao contrário do André, que escreveu várias e várias e várias e várias, né? E você vê que ele começou de forma muito precoce ali. Todo mundo do Viper, né? Ele começou, o Viper foi formado, o André Matos ele tinha 13 anos. Ele não seria nenhum Ele vocalista, salvo gravou o engano, Soldiers com ele 15. com 15, pois é. Gravou o Soldiers of Theatre of, Sunrise. Com 15 e o Future of of Fate com Fate com, 17. acho que tinha 17. 18 da visão. Não, 17. É? 17 anos. Enfim, começou de forma muito precoce mesmo e já. Que vamos lá, vamos pegar o Viper, que foi onde tudo começou, né? O Soldiers of Sunrise, a gente escuta ali o Viper. É uma banda que não é inovadora, isso é observável tranquilamente, né? Numa audição ali mais atenta, você percebe que é uma banda que está ali bebendo muito da fonte do Iron Maiden, né? Aqui, nossa grande banda de heavy metal, era uma banda que você via que tinha aquele feeling do Iron Maiden e era muito bem executado, isso é inegável. Sim. Ele já cantava muito bem, apesar de ainda ter um timbre ainda de adolescente, porque realmente era, como você falou, né? O cara ainda era um adolescente, mas ele já era muito afinado, porque ele já tocava piano e tal, isso já ajudou, né? Já começou a estudar desde de novo música, e ele era muito afinado, ele já sabia muito como impostar a voz dele, como usar, né? Era um Iron Maiden com um vocal não tão, vamos dizer assim, encorpado, com aquela força sonora de Bruce Dickinson. Ele era um vocal mais leve do que o de Bruce Dickinson. No entanto, era mais alto, as notas em geral que ele fazia ali, né? Ele cantava numa região, sempre cantou na região mais aguda do que a região do Bruce Dickinson. Sim. E ele tirava um pouco do volume de voz, da potência, do punch vocal para poder compensar, porque realmente é impossível você cantar com um grande, né, com a voz muito forte ali em tons muito agudos. Certamente. Ele lembrava talvez um pouco mais em certos aspectos, somente no decorrer da carreira você percebe isso, até o Rob Halford, como o Geoff Tate também, ele sempre foi um grande fã do Queensryche. Mas ele começou mesmo com uma proposta do Iron Maiden ali, o Sons of Sunrise. Acho que você deve concordar comigo, ele é muito baseado na estrutura, toda a estrutura das músicas do álbum. É o Iron Maiden ali, tocado por uma banda brasileira que estava ainda descobrindo o que viria a ser o seu próprio estilo. Concordo. O que foi que você sentiu quando você escutou o Soldiers of Sunrise? Assim, qual foi suas... Você já conhecia Iron Maiden, pelo menos, já devia conhecer algumas outras bandas para ter um parâmetro de Sim. Só fazendo comparação. Colocando uma errata aqui. O Soldiers of Sunrise ele é de 87. Então o André tinha 17. Porque o Future of Fate é de 89. Ele é de 79, né? Então não, aí, você André, tinha 17 no Soldiers of Sunrise e tinha 19. André é de 71. Então, em 87 71, ele tinha 16. 71. E em 89 no Future of Fate ele tinha 18. Então é isso. Só pra gente deixar as coisas no devido local. Mas o Soldiers of Sunrise é igual você falou. O Soldiers of Sunrise, ele para a época, para o Brasil, ele realmente é assombroso. Porque primeiro que a gente não tinha bandas para rivalizar com o que eles fizeram naquele disco, com aquela idade, naquela época. Mas é Iron Maiden puro. E ainda bota um pouquinho de Halloween nisso aí também, né? Já um de leve. Você encontra em algumas Theatre of Fate, músicas... essa influência do Halloween ela ficou um pouco mais evidente. Sim. Então, assim, eu sou muito suspeito, porque as melhores coisas que o André fez na vida dele pra mim, duas delas são justamente as coisas que ele fez com o Viper. Então eu sou muito suspeito, mas eu gosto muito do Soldiers of Sunrise, mas quando vai pro Future of Fate eu já acho que dá um salto enorme, e eu acho que o Future of Fate, na minha opinião, o Future of Fate ele é o start daquilo que o André se tornou, daquilo que ele se propôs a fazer enquanto músico, enquanto compositor, enquanto arranjador. Por quê? Porque no Future of Fate ele começa a trazer esses elementos bem mais melódicos misturados com o erudito, né? Justamente no Future of Fate. É no disco todo? Não, não é no disco todo, é só em Moonlight. Não acho que é só em Moonlight, não, porque a estrutura das músicas, se pegar desde At Least a Chance, a própria faixa título, To Live Again, Cry From The Edge,
Elas têm, apesar de não ser tão evidente como Moonlight, que é uma música de Beethoven que ele adaptou e lançou a versão dele, né? Muito bonita, por Exato. sinal. Quem escutar aquilo e não encher os olhos, É. realmente não gosta de boa música, porque, Tá morto por né, dentro. vamos respeitar aqui. Mas eu sinto que todas as músicas elas já têm um pezinho na música clássica, na Sim, estrutura sim. delas, É. a forma como elas são construídas, Eu tô lembrando aqui de To tem, Live Again, é verdade. Tan, dan, né? dan, dan, Tem uma dan, dan, também dan, aqui, dan, deixa eu dan, até dan, tô aqui dan, com o dan, dan, álbum. dan, tan, A, tan. Pre- a Qual? Prelude to Oblivion Prelude também. to Oblivion. To Verdade. Ele já começa a fazer umas vocalizações nesse sentido, é. Também já tem influência do Queen, que ele sempre gostou bastante, né? Já Sim. aparece ali também. E agora o Theater of Fate realmente eu considero um dos melhores álbuns de metal nacional já lançados. E respeito a tem gente até que diz que é o melhor. Sem Você sombra acha de que isso é um dúvidas. absurdo? Não acho isso um absurdo. Não só não acho isso um absurdo, como eu acho isso. Eu, Davi, acho isso. É um álbum que, agora, você Às vezes eu vai. penso isso também. Agora, você vai comparar a produção dele com o de outros? Não, você não vai comparar. Não, não Ah, dá, você não vai dá, não comparar dá. o próprio André com o André de outros discos? Eu também acho que não dá pra comparar. Ele tá muito Não verde, ele tá dá. maturando. Tá. Mas Mas já está muito bom, viu? sim, mas eu digo assim, para a época, para a idade, para a pouca experiência, construir aquilo ali não é para qualquer um. Entendeu? É Músicas que muito emocionam fora. até É hoje, pô. muito Você toca fora. essas É muito músicas. fora da caixinha o que eles É. construíram. Não só o André, a banda toda, porque o Pete é um baita compositor também, né? E o pessoal às vezes esquece do Pete Passarel. O Pete Passarel é um Ah, monstro como compositor. nessa Um época tinha o monstro. Ives Passarel também, né? Tinha o Também Ives, muito bom guitarrista, que muito tá bom no Capital guitarrista. Inicial hoje em dia. Mas não que o Pete seja um baita instrumentista, não é isso. Mas ele é um Não, compositor formidável. Ele é um compositor de excelência. é, Porque ele é. consegue, inclusive, ele consegue emplacar grandes músicas, músicas interessantes, inclusive em outras vertentes de som. Você vê, o próprio Capital Inicial lá, depois que o irmão dele entrou pro Capital Inicial, o Pete Passarella compunha as músicas do Capital Inicial, por exemplo. Entendeu? Então, depois que o irmão dele entrou, depois que o Ives entrou. Então, é um cara de grande capacidade de construção, etc. Aí você junta esse cara com o André Matos, né? Pra lapidar arranjo, etc, etc. Aí realmente você Felipe faz uma. Machado também, Felipe muito bom Machado guitarrista, também. compositor também. Isso. Aí você, quando você junta tudo isso daí, aí você realmente tem uma fórmula interessantíssima. Eu fico pensando comigo que não teria sido do Viper se o André não tivesse, enfim, saído. Eu me pergunto, eu Pelo sou que eu muito vi dos curioso. caras, foi uma questão muito forte de divergência musical. A versão oficial é que André Matos saiu para estudar música clássica e tal, mas isso é uma verdade parcialmente verdadeiro. Mas no fundo, a decisão dele teve um conflito empresarial dele, de certa forma, perceber que ele era o centro da atenção ali na turnê do Theater of Fate e Sim, que o empresário estava botando as atenções da banda. Ele era o centro das atenções, indiscutivelmente. E isso também mexeu um pouco com os caras. Pelo que eu vejo das entrevistas deles, recente até agora, em podcasts, no do Rafael Bittencourt ali no Amplifica, naquele Bagens Cast também. Dá para perceber que teve também um conflito ali, como às vezes sempre acaba acontecendo, parece que a carreira do André Matos é marcada por isso, dele naturalmente se tornar o centro das atenções e ele ficar muito refém, muitas vezes, de contratos, de relação com empresários e se avocar ali como o cara que pode resolver sozinho tudo. E isso, de certa forma, foi determinante, pelo que eu entendo nas entrelinhas ali das entrevistas, para o que aconteceu com o Viper. Além disso, também eu vejo muitos caras falando que eles queriam ir para um estilo de heavy metal mais pesado. Eles não queriam mais tanto ir naquela pegada que estava se assemelhando um pouco ao Halloween. Eu vejo, principalmente, acho que o Felipe Machado falou isso. E o André Matos, ele queria justamente ficar naquela pegada ali do mas nessa época era um estilo que vinha no ascendente ali, né? O power metal melódico, e no Japão fez muito sucesso.
E ele era a cara do Viper e o Japão gostava muito daquele tipo de De estilo, que música. foi onde os caras estouraram. E, tipo, isso meio que também deu um conflito, porque se a gente olhar o Viper depois, ele foi lá, lançou Coma Rage, lançou um álbum mais que era mais voltado para um metal mais pesado, com influência mais um pouco de punk, de De grunge grunge. também. E já você vê que André Matos já estava em outra proposta depois quando ele foi. Então isso também influenciou. Apesar, só uma curiosidade da visão, já que a gente tá nessa fase aí do Theatre of Fate e da saída do André Matos, o, o Felipe Machado disse que a galera se arrependeu depois que ele saiu, porque se arrependeu, na verdade, ele pediu para voltar, ele se Isso. arrependeu. É. Né? Ele pediu para voltar e os caras na época não quiseram, porque disseram, não, a gente já queria ir para outro estilo, o cara saiu e tal, a gente sentiu que de repente ele podia até levar o empresário junto, pegar a estrutura da banda e tal, então a gente achou que não foi muito legal, mas ele mesmo disse que hoje em dia, se ele pudesse voltar, né, no passado ali, para poder Teria aceitado. analisar a decisão, ele disse que teria aceitado, ele disse que acha que foi um erro ali que não teve mais como recuperar, né? A banda nunca mais conquistou a mesma popularidade. Sim. Mas ele fala bem sincero até a opinião Faltou, dele, até gosto muito quando o faltou, cara fala isso. faltou muita maturidade para os dois lados. Faltou muita maturidade Exato, exato. pro André entender que, assim, o ego inflou, né? Era muito menino, normal que isso aconteça, né? Tanto é que depois ele voltou, quis voltar atrás. E faltou maturidade para a banda também, porque a banda mudou absolutamente, radicalmente de estilo, Mudou. né? E aí, obviamente, com o Perdeu o déficit, mercado japonês de perdeu o imediato. mercado. Quando os japoneses escutaram aquilo ali, o japonês não queria É, aquele heavy metal mais barulhento, o japonês quer aquele heavy metal mais técnico, mais power mesmo, mais bem elaborado. e aí, com o déficit de perder o próprio André, que já era um déficit muito grande, mesmo que mantivesse aquela linha de som, trouxesse outro cara, É. enfim, mesmo com isso, já ia ser difícil. E aí, mudando radicalmente de som, igual mudaram, porque assim, foi uma coisa impressionante. O Viper simplesmente tinha construído uma identidade Mas era o que eles musical. queriam, foi genuíno isso. Não, Porque eles não sim. foram atrás de arrumar um cara. Eles sabiam que o Pete Passarel cantando ali, ele era muito limitado. Ele ia cantar de uma Sim, forma mais agressiva e não ia nem conseguir cantar aquelas músicas como o André Matos cantava. Eles poderiam ter procurado um vocalista mais ou menos na linha do André Matos, e não foi o sim, que eles fizeram. sim. Eles realmente não estavam mais afim de tocar aquele tipo de som, verdade E é seja isso que eu dita. falo da imaturidade, porque eles construíram uma identidade musical, colheram os frutos daquilo e simplesmente pegaram essa identidade e jogaram no lixo. Porque foi isso que eles fizeram. Lançaram É. Evolution, lançaram Evolution e dali pra frente, quer dizer, pegaram toda aquela identidade musical, jogaram no lixo ao ponto de terem chegado até a fazer um disco de rock nacional, né? Que é absolutamente horroroso aquele disco, né? Mas enfim, E isso acabou acontecendo, porque o Angra, de tudo que eu já vi de entrevistas, hoje em dia a galera vai falando, podcast, você fica muito tempo lá contando muita história, então disso aí você vai montando ali a ordem cronológica dos fatos e você vai destrinchando tudo isso que aconteceu. E o que aconteceu foi justamente que o Viper não quis que André Matos voltasse, né? O empresário queria que ele voltasse porque sabia que era sucesso garantido no Japão, e ele acabou fazendo o que realmente os caras do Viper mais temiam. Ele pegou a parte empresarial, avocou aquilo para ele, foi atrás de conhecer o Rafael Bittencourt, que já estava montando a banda que viria a ser o Angra ali, isso, com a galera ali. E isso, ele tinha toda a estrutura ali, já tinha fama no Japão, já tinha como ir gravar um álbum na Alemanha, que seria o álbum do Viper, que seria gravado na Alemanha. exato, Se é verdade que eu já percebia toda essa. isso. O Angra, o Angels Cry, ele pegou todo o E, suporte que ele tinha no Viper, pegou o Rafael Bittencourt, que já estava. O Angra não foi formado como o Regis Tadeu fala. Tem um fundo de verdade no que o Regis Tadeu fala, tem. Mas não foi aquele negócio de dizer, vou escolher aqui, não. Rafael Bittencourt também tem razão quando ele fala aquilo. Percebo que é verdade mesmo, que ele já tinha uma banda estruturada ali. não, O ele André já Matos tinha uma veio, banda, ele já tinha um conceito de som, ele já tinha tudo já isso aí, tinha. Já entendeu? Ele tinha. já tinha E boa André Matos parte das chegou. músicas do Angels Cry, né? Ele já Sim, tinha, exatamente. Ele já tinha ali o que era o Angra, só que André Matos chegou e botou o financiamento na banda. Ele chegou exato. e disse, olha, vamos lá, a gente vai gravar na Alemanha, depois a gente vai lançar no Japão, É,
e pegou essa estrutura do Viper, o Viper ficou desolado ali, sem empresariamento. Perdeu a Isso que barca. aconteceu. Por isso que rolou muita mágoa uma época ali, os caras. Até que eles esconderam bem, perto da roupa suja que foi lavada depois com o Angra, com a galera. Eles até. Não tinha Exatamente. também tanta mídia social como tem hoje em dia, né? Mais Isso. fácil de você, né, botar poeira ali embaixo do tapete, mas foi mais ou menos o que aconteceu. É Aí verdade. por isso que tem o lado ruim foi esse, mas o lado bom foi porque veio um álbum como Angels Cry, que, porra, pra o que eles se propunham a fazer, pra a hype do momento ali, que tava em alta, tava muito em alta Halloween, tava muito em alta Stratovarius, tava muito em alta Blind Guardian, tava muito em alta tudo isso. Ali nos anos 90, você lembra, a gente viveu isso, né, a fundo ali, com nossas bandas, Sim. com todo mundo que a gente conheceu, com tudo que a gente escutava à vontade, Gamma Ray. A gente teve nossa fase ali do power Do metal Power melódico ali Metal bombando, melódico, e era isso que era a nata do metal nos anos 90 durante uma época. Aí o Angra veio com o Angels Cry ali, e foi aquilo ali, porque eu considero o Angels Cry muito superior, inclusive, aos seus concorrentes ali, em questão de inovação, de criatividade, de musicalidade. Tanto é que eu vi até um youtuber, eu não sei se você conhece, eu sou inscrito no canal dele no YouTube, é Bradley, não vou lembrar o segundo nome dele, é Bradley, ele é um guitarrista bem virtuoso, assim, deve estar na casa dos 30 e poucos anos, e ele sempre faz muitos vídeos sobre várias bandas, e ele falando que gosta muito de Power Metal, mas não gosta muito das bandas mais conhecidas do Power Metal. Ele dá até o exemplo, que não é muito fã do Halloween, não é muito fã do Gamma Ray. Halloween ele dá a entender que é mais a fase Michael Kiske mesmo, quando era Sim. mais Power Metalzão e tal. Ele diz que não gosta muito do Blind Guardian e tal, mas ele fala, mas eu gosto pra caralho do Power Metal melódico. Inclusive vou dar um exemplo de um grande álbum, com um grande vocalista, com grandes instrumentistas. Aí ele bota lá o Angels Cry, cara Sim. da Inglaterra agora, né, mais novo que os caras do Angra, tá ali na casa dos 30 anos. O que, inclusive, me deu uma satisfação imensa de eu ver aquilo ali, ele Claro. citando aquilo ali, né? O cara que tem milhões de seguidores. Eu digo, porra, que massa, velho. O cara aqui citando o Angels Cry como exemplo de um álbum. Que realmente o Angels Cry, ele já é um álbum que já é diferenciado. Com Sem um cara dúvida. que, para o estilo ali, cantava como ninguém, velho. Vamos Sim, ser sim. sinceros, não tinha Tim Cotpilto, Tinha ninguém. não tinha. Meu Verdade. irmão, Tinha ninguém. até o próprio, sei lá, a galera pode botar ali no páreo o Michael Kiske, mas Michael Kiske já não tava nem mais cantando metal muito naquela época, né? Já foi pro Chameleon ali, depois saiu do Halloween e Isso. tal. Ele era o cara, tanto é que o Tobias Sammet do Edguy, né, com a Vantasia lá, chamava ele direto pra tocar. André Matos, porra, você via os gringos falando, porra, quem é o vocalista mais foda aí? Que foi já, eu lembro que a repercussão foi muito grande. Vamos então pular. Quer falar algum comentário sobre Angels Cry? Não sei se você é tão entusiasta, não sei hoje em dia qual é a sua opinião, depois de tantos anos. É um álbum de 93, se eu não salvo engano, não é isso? 93, é. Você sabe que eu sempre. 93, né? Você Acho que sabe o que André eu. Matos devia ter uns 23, 24 anos, É, então. é. Você sabe que Que ele eu. canta muito nesse álbum. Nesse álbum aí ele já. Você sabe que eu sempre fui um grande. Lá atrás eu era grande entusiasta desse disco, né? Não que eu não Do seja Angels mais. Cry. Não que eu não seja mais hoje, eu sou. Só que hoje eu. Hoje eu coloco algumas coisas na frente dele. Do próprio André, né? Tá falando do André. Coloco algumas coisas na frente do Angels Cry. Mas sem diminuir de maneira alguma o disco e tal, sem qualquer intenção disso. Mas, por exemplo, se você for comparar o Angels Cry com sua maturidade mais voltada para. Sem pegar muito a lembrança afetiva, esse tipo de contexto, não quero isso agora não. Tô falando para você como um cara que curte boa música, um heavy metal bem Sim, tocado, pá. O Angels Cry, você comparando ali com, por exemplo, os Keepers. Tudo sim, bem que os Keepers são anteriores, mas assim, era a referência do power metal melódico ali. sim. Eu acho o Angels Cry superior. Tudo bem que tem uns anos à frente ali, mas eu acho que com o que o Halloween fez ali de power metal até antes do Andy Darius entrar, o Angels Cry ele mostrou que o power metal podia dar muito mais do que aquilo ali. O Angels Cry ele dá mais profundidade, né? Tecnicamente falando, liricamente falando, principalmente, muito mais profundidade, né? Os Keepers são fantásticos. Só que se você pegar a parte lírica, é pobre, paupérrima, né? É de É mais chorar. infantil, né? Vamos dizer É assim. absolutamente de chorar, né? Aí se você compara com Angels Cry, meu Deus do céu,
É outro Mas tem jogo, é boas outra letras, bola. como We Got The Right, do Keeper Tem, 2. tem, tem We Got boas The Right eu letras. acho uma boa letra. Tem É, boas letras, March mas of são escassas Time, demais. São muito escassas. concordo. Se você for pegar as duas obras e juntar, é uma escassez absurda, né? E aí se você compara com Angels Cry, parece que é outra bola, é outro jogo, é outra questão, Ah, né? muitos anos depois também, né? Muitos anos depois Os, também. Mas também nem tantos anos depois assim também. O é, Keeper 2 é de. a, Keeper 2 é de 87. 88. Keeper 2 é de 88. pronto, o próprio Theater of Fate ele já supera os Keepers. Na minha concepção, com todo respeito, eu sou fã do Halloween também. Eu não coloco eles. Não coloco na frente dos Keepers, Não, não. Ainda não não, né? coloco. Não, não coloco Não, não. total. Eu acho que o Keepers tem mais. Como é que eu vou falar? O Keeper. As letras são melhores do Não, Theater of Fate, são, sem mas dúvida. qualquer São letra. letras boas já. Qualquer Mas as do Theater letra. of Fate são letras boas. Qualquer letra de qualquer projeto do Live André for the Matos Night, comparado com letras da época do Michael Kiske no Halloween To são Live melhores, Again, é uma letra muito né? boa. To Live Again São, parece até que os caras já são mais coroas, assim, né? Os caras já pensando nos erros do passado sim, ali, exatamente. né? É. Mas vamos lá, para ver se a gente consegue passar pela discografia do André Matos. Aí vem o Holy Land. Para mim, o Holy Land é a obra-prima da carreira dele e um dos melhores álbuns de metal já lançados. Não sei se você é tão entusiasta quanto eu, mas em questão de representatividade histórica, foi quando o Angra teve muito grande. O próprio Bruce Dickinson participou do show deles lá na França, porque Bruce Dickinson estava em baixa e o Angra estava muito em alta. Ele foi lá, inclusive, porque estava precisando de um pouco de mídia. Então, eu acho que você não tem como você negar a importância histórica, até hoje muito lembrado por músicos europeus e tal, do Holy Land. Não, Qual é a sua concepção atual do Holy Land, sua a opinião? minha concepção atual do Holy Land é a mesma de lá de trás, porque é, da mesma forma que você teve o Roots, que é um marco pro estilo e Hum. tudo, que influenciou tanta São do gente, mesmo ano até, eu acredito. são. Da mesma Né? forma que você teve o Roots, que foi um marco e influenciou tanta gente ali naquele segmento de Sepultura e coisas similares, você tem o Holy Land para o segmento do Angra, com uma grande diferença. O som que foi feito no Roots, outras bandas ainda conseguiram, digamos assim, fazer um collab, conseguiram compreender no sentido de conseguir compor músicas naquela pegada. O Holy Land O New Metal, né? o Holy Land ninguém fez isso. Porque Exatamente. O Holy Land é único. o Holy Land ele é de uma riqueza musical, de mistura de estilos, né? Que é assim, a gente pode dizer assim que é uma diversidade absurda, é uma coisa Até hoje eu que não acredito, da visão, como a mídia nacional brasileira tradicional despreza completamente isso, cara. Um feito desse, com o sucesso que os caras estavam fazendo internacionalmente, na Europa, principalmente ali na França, pô, os caras na França, muito mais reconhecidos do que no Brasil, pô, e não saiu nada, no máximo saía uma matériazinha escassa ali na Veja, tá ligado? A Globo nunca deve ter aparecido porra nenhuma disso mas aí, tá você ligado? Um álbum com sabe, uma influência rica de música brasileira, cara, de excelente qualidade, um álbum exato, muito bem exato. feito, É narrando o contexto histórico isso, ali, pô, importantíssimo. é um disco que ele reúne tudo do que há de melhor da música brasileira. Isso é um fato muito Concordo. fundamental. Ele reúne tudo que há de melhor dos Pô, a elementos faixa Holy da Land música era pra ser um brasileira. patrimônio nacional, cara. A faixa Holy Land, puta que pariu, você tá Exatamente. maluco, cara, fazer Entendeu? uma faixa como aquela. Exatamente. É assim, é um disco absurdo, né? Entendo eu tenho muitos anos que eu não escuto, pra te falar a Hum. verdade. E ainda sou Talvez você goste até mais hoje em dia se você ouvir, sabia? muito Envelheceu provavelmente, bem. muito provavelmente, Olha, até porque Regis Tadeu, pô, que é um hater do Angra, todo mundo sabe, né? Ele disse que não, mas é hater do Angra, porque é, qualquer opinião dele sobre o Angra é pessoal, né? Mas ele mesmo diz, o único álbum do Angra que eu escuto de cabo a rabo ali é o Holy Land. Porque não tem como não tem como o você cara não crítico tirar o musical falar chapéu. mal do álbum desse. Não,
Porra, não tem como você não tirar um chapéu para um álbum daquele. Não tem como um músico, tem como. não tem como um músico não tirar não tirar o chapéu para um álbum daquele. É absolutamente impossível isso acontecer. Porque E foi, Davi. Vá, ele é continua. espetacular, ele reúne tudo, cara. Ele reúne bossa nova, ele reúne bossa nova, ele reúne MPB, ele reúne o que pode haver de melhor no baião, entendeu? Ele reúne tudo, tudo que é aquilo que é das nossas raízes e que a gente transformou em música e que nós fomos reconhecidos lá fora nos anos 50, 60 pela qualidade musical, tudo isso está dentro do Holy Land, fazendo uma amálgama Assina com embaixo, heavy cara. metal, fazendo uma amálgama com heavy metal. Quer Chega a dizer, me é uma arrepio aqui coisa você falando isso, que realmente é, cara. E eu não acredito como ele absurdo, é foi absurdo. ignorado pela É, grande mídia brasileira, é, viu? é um absurdo isso. É um absurdo, concordo. Você sabia que nessa época, vou até contar mais uma curiosidade, que até hoje é motivo de lamento por todo mundo que participou disso, que quando o Bruce Dickinson foi participar daquele show do Angra na França, turnê do Holy Land, tava lá, Bruce Dickinson participou, cantou com. Eu lembro que eles tocaram Flight of Flight of Icarus, Icarus, André Into Matos the e Bruce Dickinson Hills. dividindo os vocais ali muito foda. Tem até no YouTube hoje em dia você encontra isso. O Rod Smallwood, que era o empresário do Iron Maiden, ele inclusive que fez o Bruce Dickinson ir lá participar e tal. Meu irmão, o Angra chegou muito próximo de fechar com esse cara, velho. Você sabia disso? Com o Rod, eu já ouvi falar disso, Uhum. já É li. verdade, é real, isso não é lenda, não. Sim. Tanto é que foi um dos motivos também do André Matos ter saído, porque ele estava desconfiado que o empresário deles lá do. Ele estava muito amarrado com um contrato que ele considerava muito injusto com. Eu acho que era o Toninho da Rock Brigade, que nessa época que Isso, o era o dono Toninho Pirani. do nome do Angra, né? É, E teria que passar, se ele fosse fechar até com o Smallwood, teria que passar obrigatoriamente por esse cara, né? Que é lá da Rock Brigade, o Toninho. E nas condições que eles estavam com esse cara, André Matos não estava curtindo de forma alguma aquilo ali. E ele meio que saiu do Angra, que foi a primeira vez que ele saiu do Angra, para ver se conseguiria, de certa forma, se livrar desse cara e fechar um contrato diretamente com o empresário do Iron Maiden, que seria muito foda. sim, Só que acabou que isso todo mundo sabe que isso não sim. aconteceu, né? Ele tentou fazer isso. Eu entendo também o lado dos caras do Angra, porque ficaram totalmente seguros ali. Rafael Bittencourt mesmo fala, pô, quem é? A gente tava lá na França, a gente era um fenômeno, na Europa, no Japão, tudo mais. Todo mundo sabia quem era André Matos. André Matos é o vocalista do Angra e tal, não sei o quê. Quem é Rafael Bittencourt? Ninguém sabia. Kiko Loureiro? Ninguém sabia. O resto da banda lá, Luiz Mariucci, muito menos. Ricardo Confessori, né? Batera ali, qualquer. Enfim, não tô menosprezando ninguém, não. Tô falando como funciona, né? Sim, A questão a indústria. midiática, indústria musical. E o Rafael disse: eu não era ninguém. Kiko Loureiro, ninguém sabia que era Kiko Loureiro. Ele era o André Matos. Então ele poderia até acabar com o Angra e ser empresariado pelo empresário do Iron Maiden ali, que estava. Mas eles não concordaram, enfim. Eu acredito, pelo que eu já ouvi de conversa dos caras, que esse foi o motivo fundamental. Porque na verdade, André Matos saiu aí do Angra. Depois Sim, ele foi gravar, ele topou gravar o Fireworks. Fireworks, mas o Fireworks já foi. Ele gravou para ver se ia continuar ou não na banda. Os caras já tinham testado outro vocalista. O próprio Edu Falaschi, galera, quem não sabe disso, Sim, pode pesquisar. Edu Falaschi mesmo fala hoje em dia que ele já tinha feito um primeiro teste pro Angra antes do Fireworks. Você sabia disso, da visão? sabia. Sim, Então, rolou exatamente. isso então Fireworks já foi. O Fireworks, o que é que você acha? Já pulando de fase aí do Angra? Fireworks eu acho um disco absolutamente. Até pelo momento que a banda vivia, de bastidores e tudo, o pessoal tava. Começou o pessoal a olhar muito para dinheiro, né? Se preocupar com essa parte mais burocrática e tal, etc. O próprio Rafael e o Kiko já começaram a meter mais o bedelho nisso e não tá errado, tá certo, né? Porque o negócio está crescendo e você tem que começar a virar atenção para essas coisas, né? Então assim, e aí, enfim, foi um disco eu acho um disco, me perdoe quem gosta, absolutamente descartável.
Eu gosto bastante, eu já tenho uma divergência com você. Eu acho que foi um álbum, até que o Loureiro falou isso, eu concordei, entendi até, que eles mudaram muito o estilo da banda de forma proposital. Eles queriam ali tentar outros elementos ali, queriam fugir mais um pouco daquelas levadas de power metal melódico, queria botar um heavy metal mais tradicional, ao mesmo tempo outros elementos. Tem botar uma música que é magnífica, das melhores músicas da carreira do André Matos, do Angra, que é Gentle Change. Não sei se você conhece, que é uma Sim, música que é muito influência de música brasileira, muito boa. Tem uma música que começa com uma guitarra jazz de Kiko Loureiro. A segunda música é Petrify My Eyes, que também isso. é muito boa. Começa com uma guitarra mais assim, que é muito boa. Aí a música vai crescendo, entra no heavy metal, até lembra o Judas Priest até essa música depois. Então eu acho que ele é um álbum que não é tão lembrado por todos esses problemas também ali, né? A turnê já percebia que os caras já não tinham. O próprio André Matos parecia que estava mais deslocado ali, mas eu acho que ele tem muitos momentos bons. Mas o Kiko Loureiro disse que o próprio público do Angra não entendeu muito o álbum, que ele gosta bastante. O Kiko Loureiro disse que é um dos álbuns do Angra que ele mais gosta da carreira dele, que ele já gravou. E eu concordo com ele. Não foi porque o público do Angra queria que eles continuassem com aquelas músicas mais rápidas, porque o próprio Holy Land, apesar de ter tanta influência diversificada tal, ele ainda tem as músicas como North to Say, como Zito, Sim. que são bem parecidas um pouco com o Angels Cry ali, com um lance mais power metal melódico. E o Fireworks ele já praticamente não tem isso. Ele puxa com heavy metal tradicional, com influência de alguns de jazz, de hard rock, de música. Tem uma música que é bem música brasileira, essa Gentle Change. É uma Sim. música, pô, eu acho Não, ele magnífica. tem tudo, ele tem essas questões todas, mas eu acho um disco não é pelo fato né? Não é pelo fato de não ter músicas mais rápidas e o cacete, não é por isso. Eu acho realmente um disco sem inspiração. É, Quando eu foi a última vez que você ouviu esse disco? Tem quanto tempo que você não escuta tem ele? muitos anos, nem sei dizer, mas eu acho um disco muito sem inspiração. Eu acho, não, eu entendo que eles tentaram mudar algumas coisas, incorporar algumas outras, ficar um pouco mais diversificado na abordagem, tirar um pouco essa questão do que ficou muito claro, porque essa questão desse quê de música brasileira já tinha também no Angels Cry. No Angels Cry também a Tinha, gente tinha. observa isso. Só que no Holy Land Com realmente foi onde. percussão, com É, muito. só que no. No Angels Cry ainda não tinha percussão. No Roland que já tinha bastante Mas percussão, Angels né? Cry, Flauta. muitas frases de guitarra limpa, você remete Tem. A Never a Understand, eu Never acho a melhor Understand música é do Angels Cry, uma uma, das melhores do Angra. exatamente. Então, Né? A assim, Never Understand é. eles tentaram tirar isso no Fireworks, se afastar um pouco disso e tal, incorporar outros estilos que estão ali adjacentes ao rock, ao metal. Eu acho isso legal, pá, etc. Mas eu acho sem inspiração mesmo, a música em si. É, Entendo o seu ponto. eu nunca encontrei uma música ali que grudasse no meu ouvido. Porque eu já Apesar de eu falei, achar que se você escutasse hoje em dia, você gostaria mais. eu acho pouco provável, porque eu tô velho, tô ficando mais chato. Eu acho pouco provável. Mas assim, por exemplo, porque música boa pra mim é o quê? Música boa pra mim é aquela que você tem. É aquela que quando ela termina, fica na sua cabeça um refrão, fica na sua cabeça um solo de Faz tempo. guitarra. Tem Lisbon, você deve lembrar de Lisbon. E eu acho chata pra Skies cacete. are falling down, skies are falling Eu down. acho Essa terrível. música tem. Eu acho ela chatíssima. Dá vontade de abrir a boca Você assim, pode achar ela separar a chata, mas mandíbula. ela tem um refrão que fica na cabeça. Você vai escutar Lisbon, vai ficar. Esse refrão vai ficar na sua cabeça. Tanto é que canta todo mundo. Pô, o Angra toca até hoje em dia. Eu fui no show aqui do Angra ano passado aqui e os caras tocaram essa música e todo mundo canta pra caralho. Foi Tocaram ela, é? um dos ápices do show. É. Enfim, mas aí ele deixou a banda, levou três com ele, né? Levou dois com ele, né? Terminou a banda, Luiz levou dois com Mariucci ele. e Ricardo Confessori. Levou os dois Aí ficaram os guitarristas, e né? Kiko Loureiro e montou Rafael isso. Bittencourt. E montou o Shazam, perdão, Xamã. Só uma piada, gente, não me matem. Rapaz, e tem o Xamã é uma banda que eu reputo uma banda muito boa. Eu sei que você já. É porque assim, o Xamã, ele ainda pegou o final da hype do Power Metal melódico. No Sim. Brasil, principalmente, pelo Angra, pelo sucesso que foi, ainda tinha isso muita evidência. Mas
já estava passando ali. O Angra foi para uma parada mais progressiva ali com o Rebuff. Eu também acho um álbum muito bom. Não acho melhor do que os álbuns da época do André Matos, mas para o que eles estavam se propondo a fazer, que era um prog power metal ali, ele é muito bem executado. É do Falaschi que estava no auge, cantando de uma forma bem vigorosa ali, muita influência até do próprio Bruce Dickinson, eu sinto. E foi um álbum muito bom, o Rebuff, para o que ele se propõe a fazer. Tanto é que o Angra deu depois do Fireworks, o Angra no Rebuff, o Angra deu uma alavancada novamente. Depois lançou o Temple of Shadows, Sim. que é considerado por muitos a obra-prima do Angra e tal. Disso, do Angra. Tem muita gente, inclusive internacionalmente. Isso. Apesar de que, no geral, o Holy Land ali disputa com ele. Mas para quem quer um som mais heavy metal mesmo, porque o Holy Land ele transcende, ele é muito além, na verdade, disso, né? E o Temple of Shadows ele é mais metalzão mesmo ali, bem progressivão, power metal progressivo, assim, vamos dizer. Né? Por outro lado, o Xamã ali lançou o Ritual, que já era mais um melódico tradicional, que foi muito bem sucedido e tem talvez o melhor DVD já gravado por uma banda de metal nacional, que é aquele Ritual Live. Isso é inquestionável. Os caras fizeram naquele. O Angra tentou até fazer um DVD do Rebuff que ficou até feio perto do. Os caras mesmo falam, pô, ficou muito aquém do Ritual Live, que é um showzaço com participação de Darius cantando Eagle Fly Free, Tobias Summit também, cantando a própria música dos caras do Xamã. Mas eu posso te falar um segredo? Segredo. Só eu e você aqui. Ninguém vai ouvir. Esses discos do Angra, depois que o André saiu, a saída do André fez mal pros dois pra mim. Os dois perderam. Os dois lados perderam pra mim. Na minha opinião. Isso é um fato. No meu conceito, os dois lados perderam. Agora, no Angra, vou te falar um negócio aqui, um segredo pra ninguém ouvir. Tudo que veio depois, tudo que veio a partir dali, vou falar baixinho pra ninguém ouvir. Pra mim é tudo uma merda. Sabe quem concorda com você? Você não tá sozinho nisso, não. Não, claro que não. João Gordo. João Gordo. Pra mim, tudo eu vi ele falando no... Pra mim, tudo que saiu dali, pra mim, tudo que saiu do Rebuff pra frente, até hoje, pra mim, é como se fosse um disco só. Pra mim é tudo igual, sabe? Pra mim é uma merda. Me desculpe. Eu tenho uma teoria pra isso. Acho uma merda. É porque já tinha passado sua fase do encantamento ali com o power metal melódico. Já tinha passado. Se esse álbum, você tivesse ouvido esse álbum ali na época que a gente era fã mesmo do Halloween ali, quando a gente tinha, sei lá, 15 anos, 16, você gostaria desse álbum, mas já tinha passado, já era um negócio que você tava em outra vibe ali, nem os Keepers você escutava mais. Eu acho até que você, como eu, prefere até o Halloween com Andy Darius ali, o Time of the Oath. Hoje em dia, você concorda com isso, não? São discos mais maduros, né? Eu prefiro. Hoje em dia eu vou botar o Halloween pra escutar, vou escutar o Time of the Oath, vou escutar essa vibe Andy Darius, que eu acho mais... Eu não sei nem a última vez que eu ouvi um Keeper na minha vida. Não sei. Pois é. Às vezes eu escuto. Não sou muito de escutar mais esse estilo, porque já tinha. Que é onde eu. Assim, pra gente também não alongar muito aí essa live aí da gente. Nessa época começou a ir passando esse contexto. Tanto é que o segundo álbum do Xamã, o Reason, que é um álbum, inclusive, que eu gosto bastante, eu acho o melhor álbum do Xamã. Eles já foram para uma pegada mais metal tradicional. A primeira música começa mais. Um negócio mais Judas Priest ali. Eles baixaram até a afinação. O Hugo Mariucci tocando, segurou muito bem ali as guitarras, né? Era um guitarrista só no Xamã. Ele, né? E o público do Xamã em si até não curtiu tanto esse álbum. Hoje em dia a galera considera, depois de revisitar, a galera, né, envelheceu mais, abriu mais a mente, mas é um álbum de heavy metal mais tradicional mesmo, assim, com uma pitadinha de progressiva ali. Que eu reputo um álbum muito bom, excelente, que é um dos álbuns que eu escuto até hoje dessa fase aí, é o Reason do Xamã. Só que já tava, você vê, o próprio Xamã já tinha mudado, o Angra meio que se perdeu um pouco ali, depois lançou, até o Temple of Shadows vinha ali no ascendente, mas depois lançou, o Temple of Shadows foi
foi o que mesmo? Foi o Aqua, não sei se foi o Aqua, ou se tem mais algum álbum Aurora, ali entre o Aurora não sei o a Aurora que. com Surges, tem esses dois aí, a Esse Aurora com disco, Surges e o esses Aqua. dois são horrorosos. Horríveis. Eu não posso nem opinar assim com essa altivez, porque eu não escutei muito esses álbuns, eu já não tava muito nessa vibe, eu já tava, sei lá, escutando outras coisas, isso já não me interessava muito. Mas para os fãs eu sei que o que você falou foi a verdade, tanto que a banda teve uma decadência nessa Sim, época, né? Precisou se encontrar novamente. Hoje em dia eu considero até que para o que eles se propõem a fazer, eles estão muito bem, com o Fábio Leone, com essa formação ali, o Marcelo sim. Barbosa. Eles se encontraram ali e acharam um som ali entre Grande o Marcelo. prog e o power que está sendo muito bem recebido para a carreira do Angra, muitos shows. Mas aí para mim foi onde aconteceu a decadência de André Matos depois disso aí, porque não por demérito dele, mas por ele ter lutado com uma circunstância internacional musical que era completamente desfavorável àquilo ali que ele estava se propondo a fazer, o próprio estilo dele de cantar, é, tudo que ele representava ali, aquilo já não era mais o que estava na moda, né? O atualizando a linguagem tinha passado a hype daquilo ali. É, Então, ele se tornou demodê, né? exatamente, já não era cool aquilo, né? E ele foi nessa veia, quando ele foi fazer a carreira solo dele, teve problema mais uma vez, ele foi fazer a carreira solo dele e lançou o Time to Be Free. Um disco que eu tava escutando até esses dias. Eu achei até que envelheceu bem. Até porque hoje em dia, o power metal melódico, ele tá até mais em evidência do que tava nessa época. Ele tá meio que teve uma volta Verdade. com o boom das mídias sociais, né? Os nichos ali que tinha público, eles voltaram a ter evidência. E Sim, tá em voga novamente. Se sim, a gente perceber, se ele fosse lançado hoje em dia, ele teria sido mais bem recebido, porque é um álbum para o estilo, como eu tô dizendo. É um álbum muito bem feito, muito bem trabalhado, muito sim, bem composto, muito bem executado, muito bem cantado, pra caralho. O cara sim. cantou, talvez tenha sido a última grande performance vocal do André Matos foi nesse álbum. Tem o cover do Journey, você até me falou que gosta, Isso. né? Fantástico, Ali aquele fantástico, vocal dele, naquele cover do Journey. fantástico. Diga aí, pô, cantando ali Steve Perry, Exatamente, fantástico. tá muito Separate Ways, a bom. versão dele ali é fantástica. Que era um dos caras que ele era fãzão, né? Sim, Como é o nome da música mesmo? Esqueci até o nome. Separate Ways. Separate Ways, exatamente. Aí começou, cara, que pra mim é a fase mais triste de André Matos, porque faltou ali pra mim muita coisa que ensejou nesse trágico fim aí da carreira e da vida dele, porque foi uma questão de ele era, hoje em dia, eu considero ele que era um artista nato, como praticamente não existe mais hoje em dia. E ele não teve a oportunidade de se recuperar, de se adaptar aos novos tempos. Quando ele faleceu, se a gente prestar atenção ali, foi quando estava começando esse boom do artista usando rede social para interagir diretamente com os fãs e tal. O Edu falasse que ele soube revitalizar a carreira dele muito com isso. Isso. O Rafael Bittencourt também. Antes do Amplifica, o Rafael Bittencourt estava até meio queimado com as discussões bate-bocas públicos que ele teve com o Edu Falaschi ali, e É, ele recuperou a imagem dele tudo, e o André Matos ele não teve, infelizmente, a chance de fazer isso, porque o estilo que ele fazia estava fora de moda, como você falou aí, né? Tinha passado a totalmente. hype, Totalmente. e ele estava insistindo, sem saber direito o que fazer, até tentou sair ali, depois lançou mais um álbum solo depois do Time to Be Free, o nome mesmo, Esse, Mentalize. esse eu nem sei o Ele lançou nome. o Mentalize ali, que Mentalize. você vê que ele tá ali procurando ali um estilo entre um metal tradicional, modernizar o som sem querer perder a raiz dele e tal, e ficou com muitas músicas meio que medianas Pelo meio ali, do caminho. no meio do caminho. Depois lançou o último álbum dele, que é o Turn of the Lights, que ele puxou mais para um rock progressivo, mas ainda também se achando, ainda não. E pro público dele, o público dele não tava gostando nada daquilo, pô. O público dele tava, ao mesmo tempo que tinha enjoado um pouco, porque quando ele fez o Time to Be Free, que era o que ele imaginaria, o que ele imaginava ali que a galera queria, não foi muito bem recebido. Hoje em dia a galera diz que é muito bom, né? Vai entender É. o fã aí do heavy metal, né? Hoje É em dia a assim galera mesmo. diz, porra, é Quantos foda, mas discos na a gente já época, não viu isso acontecer? né? Então, e o cara não teve porque eu acredito que se André Matos tivesse tido a oportunidade de. Primeiro, se ele tivesse tido algum empresário que tivesse. O Paulo Barão fala que tentou fazer alguma coisa com ele, mas ele estava muito já. Eu acho que ele entrou num pouco de depressão ali, né? Disse Sim, que ele estava tomando muitos remédios controlados tal, porque ele viu. O que ele fez ali no Ritual Live foi um negócio realmente que o cara se sente praticamente um deus, pô. O cara no Brasil, ali em São Paulo, lotado, velho.
ali, acho que foi no estádio, né? Aquele Ritual Live ali, porra. Sim. O cara ali na flor da idade, cantando pra caralho ali. Porra, o mundo parecia não ter limite pra ele ali. Logo depois, pô, tanto é que aqui, até aqui em Aracaju, ele tocou na turnê do Ritual num lugar bem maior aqui. Depois, quando veio na turnê do Reason, já tocou num pub Num menor, pub. assim, já tal. Você viu que ali já foi uma grande mudada. E depois, na carreira solo dele, ele tocou num pub menor ainda aqui, pô. Fui assistir, ele tava cantando até bem na minha frente ali. Tocou até algumas músicas do Virgo, que a gente nem comentou aqui, que também foi um Sim. trabalho que eu reputo muito bom dele. Não sei se você conhece o Virgo. Ele Conheço, com Sasha claro. Peff Sim, ali. sim. E ele viu que ele tava ali, não era mais reconhecido. A galera falava muito bem dele, mas não iam pros shows dele e tal. Então acho que ele não tancou aquela realidade que ele estava passando ali naquele momento. Começou a tomar mais remédio. Ele aparecia muitas vezes visivelmente embriagado em alguns shows, até com tubiação até ali na Avantasia e tal. Que eu acho que a Avantasia era quando dava aquele suspiro do que ele já foi, né? Quando ele pegava aquela É, estrutura mais, uma estrutura né, maior, elaborada, mais que ele já não elaborado, tinha mais mais midiático, aquilo, que né? ele já não tinha mais. É. Não tinha. Aí ele bebia muito, você via que ele, apesar de cantar bem, mesmo bebendo ele cantava bem, você vê, tá aí, mas você percebe que ele tá, Tobias Sammet vira e mexe olhando que parecia que ele não tava cumprindo o protocolo ali, né? Sim, Mas esse final é para mim muito triste por causa disso, porque ele, porra, ele não teve a oportunidade. Se ele tivesse segurado mais um pouco ali, ele ia pegar esse tempo que a gente tá hoje em dia do artista conseguir se conectar diretamente com o fã usando as redes sociais. Pô, André Matos, imagina o Instagram de André Matos, ele falando diretamente com a galera, mostrando que ele sim. tá compondo, chamando a galera pro show. Mas Meu irmão, ele tem uma questão na carreira do André Matos que eu acho que é um ponto muito negativo. O André, ele acreditou tanto nessa entidade que disseram que ele era, né? Que não precisa de ninguém, que não precisa de banda nenhuma, que não sei o quê. Que isso foi fomentado na cabeça dele desde o Vipe. Né? E ele saiu do Viper por sempre conta foi disso. assim. Sempre foi dessa Saiu do maneira. Viper por conta disso, saiu do Angra por conta Por disso. conta disso Do também. Xamã ninguém sabe direito, né? Teve o problema Mas também que dizem que o batera é complicado, né? De lidar, é o Ricardo o Confessori. Confessório. Mas assim, eu acho que o grande problema do André, da carreira dele, e por isso que ele acabou se tornando refém dessas circunstâncias, é porque o André ele não fincou bandeira em lugar nenhum. Ele não criou identidade em lugar nenhum que ele foi. Ele fez grandes coisas, construiu grandes coisas, sim. Quando chegava, né, no auge ali, ele Exato. Na largava. hora que ele alcançava ali, que você vira e fala, é mais ou menos como se fosse assim, cara, achei a receita do bolo. Aí o cara saía. Entendeu? Por isso que eu digo, Davizão, minha grande tristeza né, com essa situação é porque parecia que ele tinha começado a perceber isso, que ele precisava de outros músicos competentes ao lado dele. Pois é. Principalmente pela falta de disciplina que ele não tinha, pelo que a própria galera fala, o Paulo Barão dizia que ele já estava ali. Porra, André Matos é um cara que ele troca o dia pela noite, ele fica a noite tomando vinho e compondo, tocando piano, cantando, pá, dorme o dia todo assim tal. Não tava, porque eu acho que ele também já estava com uma espécie de depressão, não tem como negar que isso acontece, pô, Sim. todo músico sabe disso. Você simplesmente de você tocar para um público alucinado. Depois que você acaba aquele show, que você vai para sua casa, você fica naquele silêncio, isso já te dá uma certa baixa. Qualquer músico que já tocou para um público visceral ali, com aquela energia, ele sabe que isso dá. Sim. Não precisa nem ser um rockstar dessa É. magnitude desses caras, mas o cara já percebe aquilo. Imagine um cara que percebeu aquilo, que ele vivia daquilo, ele vivia como aqui no Brasil poderia não ser, mas para o status que ele tinha internacionalmente, ele era o André Matos, cara. Ele não era um cara qualquer, não. Ele era um cara que tinha um respeito do caralho de uma galera. Timo Talk, ele fez até projeto com o Timo Talk também. Que Isso. justamente Timo Talk também disse que a indisciplina de André Matos não deixou vingar aquele Sinfônia, que eu também não acho que foi isso. Era um Stratovarius que já nem Stratovarius vingava mais, já tinha passado. Verdade. Mas ele não teve essa oportunidade da visão, só para concluir meu raciocínio sobre isso, eu acredito que ele tinha percebido, tanto é que tudo indica que ele já queria voltar com o Angra, tanto é que ele voltou com o Xamã, ele tinha voltado com o Viper, depois Sim. voltou com o Xamã, e do Xamã ele ia pro Angra. Ele já tinha falado que queria que o Kiko participasse, ele disse, eu volto pro Angra, agora eu quero que o Kiko participe também. E tava tudo se caminhando para um reunion do Angra.
com o André Matos, e ele percebendo isso. Não que ele precisasse dos caras apenas pela questão das composições, pela questão da formatação, mas principalmente pela questão do profissionalismo, que ele era muito artista e não era tão empreendedor como ele era artista. Isso até o irmão dele fala isso na live, que o André foi o cara que ele precisava de alguém e ele não estava sozinho dando conta daquilo, não teve nenhum empresário que pudesse levantar ele. A galera não. Business é business, né, velho? O cara diz, vem, deu trabalho, o cara vai, tem outro ali, tem outro cá, por mais que ele Exato. fosse. Aí, pra mim, tem essa grande questão disso. E além também, colocaria aqui como motivo de tudo que aconteceu, ele não ter. Se ele tivesse pelo menos tido mais, sei lá, 2 anos ali, ele ia pegar esse boom de relação direta de artista e fã, usando Instagram, usando YouTube, redes sociais em geral, e ele ia se recuperar, cara. Pra mim, isso não teria como acontecer, pô. André Matos ali usando o Instagram, pô, do jeito que a galera, que ele é um cara muito carismático, sempre foi. Você vê João Gordo, de João Gordo aos caras do Andreas Kisser, aos caras tudo, fala bem do cara. Quem conheceu o cara fala bem, pô. Até os fãs, em geral, ele tinha um jeito, ele tinha um humor muito bem sacado, ele era um cara bom de papo, ele era um cara divertido. Diferentemente do que muitos pensam, ele era um cara que sabia curtir o rock and roll também. Luiz Mariucci disse que ele era o cara mais rock and roll. Luiz Mariucci fala isso, era o cara que ia ficar bebendo, se divertindo, e todo mundo que conhece o cara fala bem do cara. Então ele tinha ele era naturalmente muito simpático, muito elegante e muito inteligente, muito bom de conversa. Então se ele conseguisse dominar ali esses recursos de redes sociais, ele teria, talvez ele tivesse sido maior do que o que ele nunca foi. Sim, Isso para mim é meu grande pesar, aconteceu de uma forma ali súbita, inesperada, e ele não teve a chance de, como o Edu Falaschi teve, pô, paga o maior pau para Edu Falaschi nesse sentido, que depois do que ele passou ali no Rock in Rio, ali que, porra, todo mundo esculhambando o cara pra caralho ali, não teve apoio de ninguém, ficou sozinho ali. O que ele se recuperou hoje em dia e tá fazendo o que ele tá fazendo. com certeza. Edu Falaschi, É verdade. Eduzão, foda-se quem tá falando que você não canta mais a mesma coisa, não sei o quê. Você tá botando o movimento, o heavy metal aí na pista e tá fazendo de uma forma muito profissional, muito bem feita. É verdade. Parabéns. Com certeza, isso aí é verdade mesmo. Sem Só, dúvida nenhuma. só parabenizo ele mesmo. Carregando a bandeira mesmo. Sem dúvida. Meu velho. Mas assim, pra gente fechar aqui, queria que você elencasse aí, sei lá, três, os três, quatro principais trabalhos aí do André. André, vamos comigo, eu vou elencar e quero também que você dê suas breves opiniões aí. Não vou na ordem cronológica, viu, da visão, pra gente aqui, Tá porque bom. é difícil dar questão de preferência, né? A gente é muito volúvel aí. Com música, a gente diz, não, esse é melhor, depois é esse, mas vamos pela importância na ordem cronológica. O Theatre of Fate eu botaria como o álbum, assim, que disse o que ele poderia fazer. Isso aí fica aí entre os melhores. Quer opinar alguma coisa sobre o Não, Theatre eu of quero, eu Fate? quero que você diga quais são os seus, que eu vou dizer os meus. Então vamos lá. Theatre of Fate. Precisa ser na ordem, Você que sabe. eu vou na cronologia. Os mais importantes, assim, vamos dizer. Theatre of Fate. O Holy Land. Botaria o Virgo, apesar de ter sido um fracasso. Porque se o Virgo tivesse vingado também, tudo indica que André Matos ia meio que dar um tempo do metal. Não sei se voltaria Exato. depois. Exato. Não sei. Exato. Pode ser que voltasse, porque eu acredito que ele genuinamente ele curtia o metal também. Sim? Todo mundo tem uma época que quer fugir mais, né? Saturou ali, até Claro, daquele claro. meio, daquele, né? Botaria então o Virgo. Botaria esses como os mais importantes ali da carreira dele. O Theatre of Fate, Holy Land e o trabalho dele no Virgo. E botaria também, além disso, já uma concepção. Se eu fosse botar pela concepção de popularidade e de importância na carreira, eu botaria o Ritual do Xamã, que é o primeiro do Xamã. Sim. Mas se for para escolher um do Xamã, analisando assim, junto ao meu gosto pessoal, não só o meu, de muitas pessoas que amadureceram e que concordam, que eu vejo pelos debates na internet, o Reason, que até o senhor Regis Tadeu também, quando ele fala sobre o André Matos, ele fala que
além do Holy Land, ele cita Virgo, que eu concordo também. Uhum. Diga aí, Davi, tô concordando com o Regis Tadeu, né? Mas Né? acontece, pô. Acontece. Tem muitas coisas que eu discordo, mas nisso aí, ele Acontece. como crítico, ele analisou bem. Ele botou Holy Land, o Virgo, que eu também boto, e o Reason. Botaria Perfeito. esses aí. Theatre of Fate, Holy Land, Virgo Virgo e o Reason e do o Reason. Xamã. Bota aí Pra a sua mim, agora. pra mim fica nessa ordem, fica nessa ordem. Feature of Fate, Holy Land, Soldiers of Sunrise e o Angels Cry. Pra mim são os melhores trabalhos que o André fez na vida dele. Surpreendente e ao mesmo tempo super respeitável. Pra mim são os melhores trabalhos que ele fez na vida dele. Por que eu coloco os dois do Pô, Viper? Eu coloco os dois do Viper porque é, 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 eu resumo eles dois em uma palavra: pioneirismo. Entendeu? Então, quer dizer, eles são marcos. Brazilian Metal, né? Total, eles são Mostrando que marcos. tinha, além do Sepultura, tinha alguém que poderia fazer um Que som poderia mais fazer. palatável. Exatamente. Então, assim, eles são marcos esses dois discos do Viper. Né? Então, assim, analisando todo essa caixa preta que foi o André Matos, eu coloco nessa ordem. Para mim, o melhor é o Future of Fate, que depois vem o Holy Land, que na verdade o Holy Land para mim é o mais importante, tá? Mas no meu gosto pessoal Concordo. ele vem em segundo lugar. Depois aí eu coloco o Soldiers e depois eu coloco o Angels Cry na carreira desse músico brilhante que infelizmente nunca criou raízes em um lugar só, né? E acabou de certa forma, por esse e outros N motivos, pagando um determinado preço que foi muito alto para ele, né? Mas Poderia ter tido um reconhecimento muito maior, né, velho? poderia. E o que resta para nós hoje é celebrar toda O essa legado, pelo carreira, menos, o que ele deixou, legado. né, da visão. Com Vamos certeza. dizer, O ele deixou um legado dele legado, até é como. Antes de você indelével. concluir, eu vi que você está se encaminhando aí para suas alegações finais aí. É, eu queria só que você me falasse, já que ambos somos vocalistas aí de heavy metal, principalmente, qual é o auge vocal de André Matos? Qual é a que você Boa considera pergunta. que foi? Qual é a performance maior dele ali Boa nessa pergunta. trajetória? Boa pergunta. Pra mim, o auge vocal dele é o Holy Land, porque o Holy Land ele ele é desafiador. Ele é desafiador em todos os sentidos, entendeu? Qualquer álbum do André Matos, com exceção do Virgo, com exceção do Virgo, com exceção do Virgo, qualquer álbum do André Virgo é muito Matos, desafiador mesmo. com exceção do Virgo, qualquer outro, não existe outro trabalho mais desafiador do que o Holy Land. O Holy Land ele precisa passar por uma série de influências diferentes. Ele sai da zona de conforto para ele poder entregar o que aquelas músicas precisam entregar, entendeu? Então assim, e tecnicamente naquele momento ele estava voando. Vou fazer até um paralelo com o Tava. futebol. Naquela época ele estava ali, ele estava num nível igual o Romário na Copa de 94, pronto. Entendeu? Ele estava assim, Neymar lá na época do final do Santos, né? ele estava assim No Santos e no voando. Barcelona ali. Ele tava assim, o André Matos nessa época do Holy Land, ele tava. O André Matos na época do Holy Land, ele fazia qualquer coisa. Qualquer negócio. Realmente. Ele. Não tem como discordar disso que você está falando. Agora eu separaria só o seguinte: eu acho que. Eu fui pensando enquanto você falava, né? Eu acho que o auge vocal do André Matos, eu botaria ali entre o Virgo e o Ritual do Xamã. Porque no Xamã ele aprimorou muito bem a utilização daquele drive de Fry ali, que ele Uhum. ainda não tinha tanto assim. No Ritual ele cantou muito bem confortável, agudo, com potência, punch e a voz com drive. Eu botaria ali que foi o auge dele. Eu acredito que foi entre o Virgo e o Ritual do Xamã. Mas também ali diria que o registro mais difícil de cantar ali dele ali, que realmente é muito foda ali, é a época do Angels Cry, cara.
Você cantar músicas ali como ele cantava Carry On, como ele cantava, principalmente Never Understand, cara. Aquela interpretação dele de Never Understand. Eu acho que não existe um vocalista. É o que eu tô dizendo, velho. E eu falo isso com. Eu não sou um cara de muitas convicções, né? Eu sou nietzschiano naquela vibe de que cara de convicção é muito perigoso. Mas uma coisa que eu falo com convicção: não existe alguém capaz de cantar daquela forma, com aquela maestria, um álbum como Angels Cry ali completo, cantar Never Understand como ele cantou, cara. Só ele canta Never Understand daquela forma ali, velho. Ninguém é capaz de cantar aquilo ali, não. Tá certo, o senhor falou, tá falado. O senhor falou, a água parou. Tá certo, o senhor falou, a água parou. Vou dizer o quê? Tá bom. Cara, mas É, é foda. Você não tem como o cara é, tá maluco. enfim, como eu enxergo. Pra mim, ali no Holy Land foi onde ele surpreende demais ali. Tem ali a música Holy Land, aquela Deep Blue também, um De Blue é vocal maravilhoso. maravilhoso. Os registros que ele alcança em Make Believe, Make entendeu? Believe, o final de Make Believe, cara. Porra, a- aquele final. Entendeu? Até Lírio Neto sofre pra cantar, viu? Lírio Neto Sim, cantando, ele, sim. ele sofre ali, aquele Exato. finalzinho ali do Make Exato, Believe exato. ali pra cantar, pô. Exato. É Então, cabuloso. então, e aí é isso, cara. Celebrar André Matos sempre, né? Sua carreira, suas canções, merece, né? Se ele não tem espaço na mídia, não teve espaço na mídia, ele tem espaço no coração daqueles que Realmente. daqueles que Todos curtem nós, né? daqueles que curtem o heavy metal, daqueles que curtem uma boa música. Ele vai sempre ter o local ali com Nosso grande muito, maestro, com né, velho? certeza, sempre vai ter o lugar dele ali com muito, 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 muito respeito. Isso aí não tem como ser diferente disso, não pode, não faz sentido nenhum. Tem coisas que são porque são, né? Tem coisas que eu Exatamente. até coloco assim, tem Desse coisas, todo. eu até acho que tem coisas que são como axiomas, né? Axioma é o quê? É uma verdade absoluta, é uma coisa que você não contesta, né? E são algumas verdades absolutas o talento dele, né? Como tem algumas outras também. Então, e aí, independente de você gostar ou não, você tem que entender e Respeitar, né? respeitar, né? Aquele momento, aquela coisa, aquela questão. Então, algumas coisas você não pode questionar. Uma delas é o talento desse cara. Esse cara foi realmente brilhante, ele foi formidável, ele foi único. E ele é o maior cantor, ele é um dos maiores cantores brasileiros de todos os tempos, isso não tem dúvida, e eu tô economizando falando isso, tá? Porque Para muitos pode ser o maior, tô com economizando todos porque os na verdade, méritos. se você for parar para pensar, ele é o maior, tá? Ele é o maior. É. Se você for Ele parar é para o cara pensar, que ele é o maior. cantava coisas que só ele cantava, como a gente tava dizendo Exatamente, aqui. né? Never Understand, Stand Exatamente. Away. Isso, A galera exatamente. pode até cantar, mas da forma como ele cantava e como ele segurou. Claro que hoje em dia, pô, tudo, a técnica toda já foi difundida e tal, mas ele criou um estilo dele que não se confundia nem com Bruce Dickinson, nem com Rob Halford, Exato. nem com Timo Cotton, nem com Michael Kiske. Tinha Exato. influências de todos esses que eu tô dizendo, Geoff Tate e o caralho, Isso. mas ele criou uma escola de André Matos, de Isso. vocalistas que querem soar como André Matos, o que de uma forma ou de outra tiveram influências, porque não tem como alguém que cante em alto nível, que entende de técnica vocal, entende de canto, que estudou canto, que cante, não se impressionar e não querer, inclusive, adquirir algumas técnicas, Que ele formas utilizava. de cantar, como ele fez Abordagens aquilo e tal. ali. Muitas vezes intuitivamente, muita coisa intuitiva. Sem dúvida, meu velho. Concordo. É isso. É Enfim, isso, Davizão. vamos encerrar por hoje. Eu acho que hoje foi o episódio mais longo do Vitrola Talk até hoje, hein? E olha que, Mas, a gente ainda pulou, pelo menos da minha parte, eu pulei tanta coisa, velho. Se fosse pra falar aqui sobre a carreira de André Matos, velho, muita coisa que eu cortei, veio muita coisa na minha cabeça com e eu certeza. simplesmente cortei pra gente poder concluir aí de uma forma, sem ficar tanto indo e voltando, de uma forma aí Mas, mais. mas ele merece, enfim, de qualquer forma é uma homenagem que a gente faz pra ele, colocando esse episódio de hoje, retratando, falando sobre ele, a carreira dele, enfim, celebrando da mesma forma que lamentando também algumas coisas, mas acontece, né? Ninguém passa por essa vida ileso.
isso é o fato. Exatamente. Né? Mas é isso, galera. Queria pedir para vocês deixarem o like, vocês compartilharem o vídeo com a moçada, com os amigos de vocês, etc. Seguir lá o canal do Edpol, seguir aqui o Vitrola Metal, tá? Não deixa de seguir a gente, curte, compartilha, comenta. Poxa, deixa um comentário aí, diz, pô, agora faça um episódio falando de tal coisa, abordando tal tema, ou então abordando tal banda, etc. Deixa aí nos comentários aí, tanto aí no canal do Ed quanto aqui no Vitrola Metal. Deixa os comentários aí, sugestões, etc, pra gente poder estar seguindo aqui nesse bate-papo legal com vocês aqui no Vitrola Talk. Parceiro, valeu. Tamo junto, da Bom demais a visão. gente tá retomando Abração. aqui, depois desses dias aí de esse recessozinho aí Bom que a demais. gente tirou, né? Galera, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Ed, segue a gente aí e até a próxima semana com mais um episódio do Vitrola Talk. Valeu, falou. Viva André Matos. Eu, André Matos. Valeu.